No começo do século passado, um homem teve uma ideia tão radical que até hoje é evitada pela ciência tradicional. Esse homem se chamava J.W. Dunn, engenheiro, sonhador e talvez o primeiro ser humano a hackear a estrutura do tempo. Ele não era místico, nem falava de espiritualidade. Tudo começou com algo muito simples, mas perturbador. Ele sonhava com o futuro, e os sonhos se realizavam. De início, achou que fosse coincidência. Mas, quando passou a anotar todos os detalhes, percebeu um padrão. As informações nos sonhos não vinham do passado. E também não eram criações da imaginação. Eram memórias do futuro. A conclusão foi inevitável e revolucionária. O tempo não é uma linha, é uma ilusão. Acreditava que vivemos presos a um trilho, vendo só um pedaço do caminho. Mas ao sonhar, nossa mente escapa da programação, como se acessasse o código-fonte da realidade. Seus sonhos, suas visões, suas anotações viraram um livro esquecido. Um livro que talvez contenha a chave para decifrar o maior enigma de todos. O tempo é real ou é uma simulação? E mais do que isso, será que nós também estamos dentro de uma Matrix programados para esquecer? Se isso te intriga tanto quanto intriga a gente, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso aqui é só o começo. Quando ouvimos falar de tempo, a maioria de nós pensa em algo que vai do ponto A até o ponto B. Passado, presente, futuro. Uma linha contínua onde cada segundo depende do anterior. Mas e se essa ideia for apenas um filtro? Uma limitação da consciência? Foi isso que J.W. Dunn começou a suspeitar, depois de anos registrando sonhos que antecipavam eventos do futuro. O que parecia apenas estranho começou a revelar um padrão impossível de ignorar. Dunn era engenheiro aeronáutico, um homem da lógica, da precisão, mas também era alguém atormentado por perguntas que ninguém sabia responder. Ele não queria só entender os sonhos. Ele queria entender o tempo. E o que ele propôs, no fim das contas, foi isso. O tempo não flui. Ele está inteiro. Agora mesmo, em camadas, como se você estivesse dentro de um arquivo zip gigante chamado realidade. Você só consegue acessar uma camada por vez, mas quando dorme, quando sonha, algo se abre. Um acesso temporário a uma camada diferente, a um nível superior de observação. Não é só filosofia. Ele testou isso com experiências, relatórios, estatísticas. Criou um modelo onde o agora é uma ilusão fabricada pela consciência. E aí vem o ponto mais louco. Segundo ele, existem múltiplos você, cada um observando uma versão do tempo, em níveis diferentes. Uma regressão infinita de observadores. Como se existisse um você fora da Matrix, assistindo tudo isso. E talvez isso explique o porquê de tantos falarem em déjà-vus, em vidas paralelas, em sonhos que parecem mais reais que o dia a dia. E você? Já teve essa sensação de que algo não se encaixa? Que a realidade parece ensaiada? Ou que você está vivendo um evento pela segunda vez? Pois é exatamente isso que esse vídeo vai explorar. Imagine que o tempo é como um livro com todas as páginas já escritas. Passado, presente e futuro. Tudo impresso, esperando para ser lido. Agora, imagine que sua consciência é como uma lanterna. Ela ilumina apenas uma página por vez. Você acredita que está vivendo os acontecimentos em sequência, porque só consegue enxergar uma parte do todo. Foi isso que J.W. Dunn percebeu. Segundo ele, a sensação de continuidade no tempo não é um reflexo da realidade, mas uma limitação da percepção. Ele acreditava que estamos presos a um tipo de consciência linear que só consegue perceber uma linha temporal por vez, como se nossa mente fosse um trem, avançando por um trilho invisível, incapaz de ver o mapa completo. Mas, nos sonhos, esse trilho desaparece,
Nos sonhos, você já notou como os eventos não seguem uma ordem lógica? Como você pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou encontrar pessoas que já morreram, e tudo parecer absolutamente normal? Para Dan, isso não era aleatório. Era um vislumbre do que ele chamava de estrutura multidimensional do tempo. Quando ele começou a anotar os detalhes dos seus sonhos, percebeu que muitos continham eventos que só aconteceriam dias, semanas ou até meses depois. E quanto mais ele escrevia, mais claro isso se tornava. O futuro não estava sendo previsto. Ele estava sendo lembrado. Isso muda tudo, porque se você pode lembrar do futuro, então o futuro já existe. Essa simples conclusão desmonta o modelo tradicional de tempo e transforma a consciência num tipo de observador saltador, capaz de acessar múltiplos pontos temporais, mas limitado, na maior parte do tempo, a apenas um. E aqui entra o ponto mais desconcertante. Dan dizia que o tempo, como o conhecemos, é uma versão renderizada da realidade, adaptada para que possamos funcionar aqui dentro. Um tipo de sistema operacional. E como qualquer sistema, ele tem suas falhas. Você já teve a sensação de déjà vu? A impressão de que já viveu aquele momento? Na visão de Dan, o déjà vu é o eco de uma memória do futuro, um glitch na interface da sua consciência com o tempo. No filme Matrix, isso é simbolizado pelo gato que passa 2 vezes, sinal de que houve uma mudança no código da simulação. Na vida real, talvez o déjà vu seja isso, uma falha na programação do tempo linear, um lembrete de que existe algo além da narrativa que você está sendo forçado a seguir. E esse é o ponto mais brilhante e assustador da teoria de Dan. O tempo linear é uma prisão, um modo restrito de navegação, uma matrix. E os sonhos? Os sonhos seriam janelas, buracos no código, acesso acidental a níveis superiores. Dan não parou por aí. Ele propôs que existe uma hierarquia de consciências. Uma consciência 1 que vive o tempo, uma consciência 2 que observa a consciência 1, uma consciência 3 que observa a 2, e assim por diante. Cada nível tem uma visão mais ampla do tempo. Cada observador vê o tempo com mais liberdade. E, portanto, o que chamamos de presente é apenas o ponto de foco do nosso nível atual. Você está no modo usuário, mas existe um modo desenvolvedor, e você o acessa quando sonha. Essa ideia é tão ousada que até hoje causa desconforto, porque ela destrói o mito do tempo como algo fixo, absoluto, e nos coloca diante de uma nova pergunta. Quem está controlando essa percepção? Se o tempo que você vive não é o tempo total, então alguém ou algo limitou sua consciência a esse modo. E é aí que a teoria de Dan se conecta com o conceito de Matrix. No universo do filme, a Matrix é um sistema projetado para prender a mente das pessoas dentro de uma ilusão confortável. Uma simulação criada para que ninguém perceba que está sendo controlado. Na vida real, o tempo linear pode ser essa Matrix. E quem acorda, quem rompe com esse sistema, começa a ver padrões, sincronicidades, premonições. Começa a viver fora da narrativa tradicional. Começa a acessar outras possibilidades. E aqui está uma das partes mais fascinantes do pensamento de Dan. Ele acreditava que, ao treinar sua consciência através da atenção plena da escrita dos sonhos, da meditação, você poderia ampliar o seu ponto de observação. E com isso, começar a enxergar o tempo como um ambiente e não uma linha. Imagine o tempo como um oceano. Você é uma gota, flutuando na superfície, achando que está indo em frente. Mas o oceano inteiro já está ali, profundo, silencioso, infinito. O que Dan propôs foi: aprenda a mergulhar. Mas o que acontece quando você começa a mergulhar? Dan dizia que ao sair da visão superficial da consciência linear, você começa a perceber que o tempo não só não é uma linha, ele também não é único.
E é aqui que a teoria dele se torna ainda mais perturbadora. Segundo Dunne, existem múltiplos universos temporais acontecendo ao mesmo tempo, como camadas sobrepostas da realidade. Não só há diferentes versões do tempo, mas diferentes versões de você, vivendo variações dessa mesma linha. Em outras palavras, um multiverso consciente. E a ponte entre essas linhas paralelas é você. Mais precisamente, sua consciência quando está fora do modo linear, no sonho, na meditação profunda, no êxtase criativo ou em estados alterados de percepção. Cada uma dessas situações seria um ponto de acesso às versões alternativas do agora. Imagine assim, você está em uma estação de trem e os trilhos seguem para direções diferentes, mas por alguma razão só é permitido a você seguir uma linha de cada vez. Só que, nos sonhos, você desativa o bloqueador de trilhos e de repente você se vê em outra estação, outro país, outro destino, com outras pessoas, outras decisões. Você já sonhou com uma versão de si mesmo que parecia familiar, mas não era você? Anne acreditava que isso não era apenas invenção da mente. Era uma memória de uma outra versão de você mesmo, em outra linha temporal. Um outro você vivendo uma vida completamente diferente, mas ainda ligado à mesma consciência base. Isso conecta diretamente com as ideias modernas de realidades paralelas, como no conceito de multiverso quântico. Mas Dunne propôs isso décadas antes da física contemporânea sequer considerar essas possibilidades seriamente. E ele foi além. Para ele, cada camada de tempo, cada versão do eu, cada linha, era observada por uma versão superior da consciência. Como se, ao subir um nível, você ganhasse mais campo de visão, mais liberdade de escolha, mais acesso às variáveis do sistema. Parece confuso? Vamos usar uma analogia. Pense num jogo de estratégia. Você controla personagens, mas tem uma visão aérea do mapa. Você pode ver o inimigo chegando antes do ataque. Pode prever cenários. Pode até fazer movimentos que parecem aleatórios para o personagem, mas que fazem sentido no conjunto maior. Agora, imagine que o seu eu acordado é esse personagem, e que seu eu onírico, aquele que sonha, que medita, que acessa esses outros níveis, é o jogador olhando de cima. É por isso que certos sonhos parecem ter uma inteligência própria, como se alguém estivesse tentando te dizer algo, como se a informação viesse de fora de você, mas ainda fosse você. Dunne dizia que existe uma regressão infinita de observadores, e essa é uma das partes mais misteriosas da sua teoria. Porque, se cada nível de consciência é observado por um nível superior, então qual é o nível final? Existe um você definitivo que vê todas as versões possíveis? Ou é tudo uma estrutura infinita sem fim, como espelhos diante de espelhos? Essa pergunta nunca foi respondida, mas ela abre espaço para uma reflexão profunda. A consciência não está dentro do tempo. O tempo está dentro da consciência. E isso muda tudo. Se a consciência é maior que o tempo, então talvez ela seja maior que a própria realidade. E aí surge outra questão inevitável. O que exatamente é a realidade? Se o tempo é uma ilusão e você pode se lembrar do futuro, então o futuro já está escrito? Ou será que existem múltiplos futuros escritos e você apenas acessa um deles, aquele mais provável naquele momento? Isso nos leva ao conceito de precognição, ou seja, a capacidade de prever eventos futuros com base em flashes de percepção. Dunne foi um dos primeiros a estudar isso cientificamente. Ele pedia para as pessoas registrarem seus sonhos todas as noites e depois comparava com os eventos reais que aconteciam nos dias seguintes.
E os resultados eram desconcertantes. Muitas pessoas relatavam eventos que só fariam sentido depois, e não eram vagos, eram específicos, detalhados, verificáveis. Isso fez Dunn concluir que o futuro não só existe, como está acessível, pelo menos parcialmente, à mente humana. E aqui entra uma analogia moderna poderosa, a da simulação. Se estivermos vivendo em uma simulação, como muitos cientistas e filósofos sugerem, então o tempo que experimentamos é como o carregamento de um mapa num jogo. Você anda e o mapa se revela. Mas o código do mapa já existe. Ele só não foi renderizado ainda para você. Nos sonhos, segundo essa analogia, você estaria acessando o código-fonte, vendo partes do mapa que ainda não carregaram na sua realidade principal. Ou seja, sonhar seria como abrir o editor do jogo, ver os bastidores, hackear o script. E nesse ponto, o conceito de Matrix volta com força total, porque se estamos presos a uma percepção do tempo controlada, limitada, e se existem momentos em que escapamos disso, mesmo que por acidente, então o tempo é um sistema, um software. E alguém ou algo escreveu esse código, e quem acessa o código acorda. Dunn nunca afirmou isso com essas palavras. Ele era um cientista do início do século XX, preso a uma linguagem mais técnica. Mas as implicações da sua teoria são claras. A percepção do tempo é uma interface, a consciência é o usuário. E os sonhos são brechas. A cada sonho premonitório, a cada déjà vu, a cada sincronicidade que você sente, talvez seja só o sistema tentando esconder a verdade. Você não está preso ao tempo. Você está apenas usando a versão básica do programa. Vamos começar com uma pergunta desconfortável. E se os seus sonhos não fossem apenas seus? Dunn acreditava que quando você sonha com uma vida que não é a sua, quando está num lugar estranho, com pessoas que você não conhece, vivendo uma história que não faz sentido no mundo real, aquilo não é imaginação. É acesso. Acesso a uma outra linha do tempo. Uma linha onde você fez escolhas diferentes, onde tudo se desenrolou de outra forma. Uma versão alternativa do seu eu, que existe em paralelo com essa, mas em outro ponto da malha temporal. Para explicar isso, Dunn propôs a ideia do universo serial, um modelo onde múltiplas consciências observam múltiplas versões do tempo, cada uma em uma camada diferente. Mas diferente do multiverso científico moderno, que trata essas linhas como universos separados, Dunn via essas camadas como parte da mesma estrutura, interconectadas, e sua consciência seria como um cursor que pode saltar entre esses andares da realidade. Pense assim, você vive numa casa com muitos andares. Na maior parte do tempo, está no primeiro piso, mas às vezes, durante o sono, você sobe as escadas e lá em cima encontra outros cômodos, outras versões de você. Vê lembranças que ainda não aconteceram. E por um breve instante, entende que a casa é muito maior do que imaginava. Depois, você acorda e tudo se fecha. Mas o que você viu ali continua ressoando, como um som abafado vindo de outro andar. Essa imagem é poderosa e tem ressonância com muitos relatos de sonhos profundos, de meditações intensas, de experiências fora do corpo. Pessoas dizendo, eu senti que estava em outro lugar, mas era eu. E aqui entra um conceito-chave, precognição. Dunn foi um dos primeiros a sugerir que a precognição não é magia, não é misticismo, é uma capacidade natural da consciência quando ela não está limitada pelo tempo linear. Ele observou que, ao dormir, a mente entra num estado de acesso expandido. E se esse estado for devidamente treinado, com diários, foco, atenção plena, é possível aumentar a frequência de sonhos com elementos futuros. O mais chocante é que isso funciona.
Dos experimentos registrados por Dunne e por outros pesquisadores que seguiram suas ideias, foi observado um número considerável de sonhos com elementos verificáveis, que só fariam sentido dias ou semanas depois. Um exemplo famoso: uma pessoa sonha com um acidente de trem, acorda, anota os detalhes, ignora. Dias depois, lê a notícia, e o acidente aconteceu do jeito que ela sonhou. Mesmo número do vagão, mesmo local, mesmo horário. Coincidência? Talvez. Mas e se forem centenas desses casos? Milhares? Dunne não via isso como um poder paranormal. Ele via como uma falha no sistema, um ponto onde a consciência escorrega para fora da linha e acessa trechos futuros que já estão presentes em um nível superior. Imagine que sua vida é um filme, mas você só pode assistir um quadro por segundo. No sonho, você vê os próximos 30 segundos de uma vez. Isso não muda o filme, mas muda a sua relação com ele. E se você se lembra de um trecho que ainda não chegou, então, de alguma forma, sua mente já passou por lá. Agora, vamos dar um passo ainda mais ousado. E se o tempo for simulado? E se o que chamamos de realidade for, na verdade, uma interface? Um ambiente virtual rodando em um sistema mais complexo, como no videogame? Essa ideia, popularizada por nomes como Nick Bostrom e Elon Musk, encontra ecos profundos na teoria de Dunne. Se tudo for simulado, o tempo que vivemos é apenas uma variável controlada, um parâmetro de renderização. E os sonhos seriam falhas de isolamento, momentos em que o sistema perde a capacidade de conter sua consciência. Como num jogo onde o personagem, de repente, atravessa uma parede e vê o código. É isso que Dunne estava vendo? Talvez. Vamos usar uma analogia final. Você está em um jogo de mundo aberto. Só vê o que está ao seu redor. O restante do mapa está descarregado. Mas se você abrir o menu do desenvolvedor, lá está ele. O mapa inteiro. O passado, o agora, o que ainda não chegou. Dunne propôs que sua consciência, ao sonhar, abre esse menu. Não sempre, não com clareza, mas o suficiente para perceber que existe algo maior do que o que está sendo mostrado. E esse é o ponto culminante da sua teoria. A consciência humana é uma antena, e ela pode sair da realidade, não fisicamente, mas em percepção. Ela pode se desconectar da interface e observar o tempo de fora, como quem olha para um quadro e enxerga a pintura inteira, enquanto o resto da humanidade continua analisando uma única pincelada por vez. Esse tipo de percepção é o que místicos chamam de iluminação, o que físicos chamam de não localidade, o que a ficção científica chama de despertar na Matrix. Mas Dunne deu outro nome: observador superior. Para ele, cada ser humano tem o potencial de acessar camadas cada vez mais amplas de consciência, como subir uma torre, onde cada andar revela mais da paisagem. E quanto mais você sobe, mais você percebe que o tempo é um ambiente navegável. Não um rio que te carrega, mas um mar onde você pode escolher a direção. E aí vem a pergunta final: você está pronto para sair do trilho? Porque tudo o que você experimenta como tempo pode ser só um modo de visualização. Uma ilusão construída para você seguir um caminho seguro. Mas talvez essa segurança seja exatamente o que te impede de ver a verdade. Talvez os sonhos não sejam mensagens, sejam lembranças. Talvez a realidade não seja fixa, seja programável. Talvez você não esteja preso ao tempo. Talvez o tempo esteja preso a você. Mas se tudo isso for verdade, se você realmente consegue acessar outras linhas do tempo, atravessar a simulação, lembrar do futuro, então por que a maioria das pessoas continua presa? Por que algumas mentes despertam
e outras nem desconfiam que existe algo além. Talvez essa seja a pergunta mais incômoda de todas, porque ela não fala sobre o tempo, fala sobre você. O que te mantém dentro da ilusão? O medo de estar errado? A segurança de seguir o caminho conhecido? Ou será que existe uma programação mais profunda que impede certas consciências de sequer questionarem o sistema? Talvez a Matrix não precise de máquinas, nem de códigos. Talvez ela só precisa de uma coisa: conformismo. E se for isso, então você já sabe o próximo passo. Assiste o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela, porque ele continua exatamente da onde esse aqui parou. E acredite, você precisa ver o que vem agora. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.